Vamos aqui então dar sequência, né? Vamos entender algumas outras ferramentas que tem voltado aqui no conjunto de canetas, que são bem simples e pouquíssimas utilizadas aí. Eu praticamente não vejo aí quase um design trabalhar com isso dentro do Photoshop. São basicamente as ferramentas de acrescentar e remover pontos e manipular pontos, né, aqui dentro. Então, se eu tenho aqui um objeto qualquer criado com a caneta, eu posso, através da ferramenta de adicionar ponto de ancoragem, acrescentar mais pontos, ou sejam, esses nós. Depois eu posso vir com essa própria ferramenta em cima dos nós e manipular eles, movimentar, editar sua rotação, editar no geral a marcação que eu fiz. Uma coisa importante, somente antes de você traçar ou preencher o marcador ou criar a seleção com ele, que é possível fazer edição. Após fazer isso, não. Aí não tem como mais editá-lo. Além desse de acrescentar, nós temos também o de remover. Vou criar aqui novamente um demarcador com ele. Vou pegar a ferramenta de excluir ponto de ancoragem. E quando eu clicar sobre um desses pontos, ele vai então remover aquele ponto em que eu cliquei. Converter pontos é basicamente a edição de pontos. Você clica aqui e você pode então trabalhar a manipulação inteira daquele ponto. Se você clicar sobre o ponto e depois pressionar a barra de espaço, você consegue então movimentá-lo aí. Então é basicamente aí a mesma coisa que eu consigo fazer com as próprias ferramentas de acrescentar. Então eu consigo também com elas fazer a edição, né, de cada um dos pontos. Não é um recurso, no meu ver, muito interessante para trabalhar com Photoshop. Vou pressionar ESC uma vez, ele sai dos pontos, ESC novamente, ele sai do demarcador. Passaremos então para as ferramentas de texto. Muito simples essas ferramentas. Basicamente, existem aqui dois tipos. Uma que cria um texto horizontal, outra que cria um texto vertical. Essas duas criam então, né, textos aí dentro do Photoshop. Essas duas de baixo, que são chamadas máscaras, criam seleções. É um pouquinho diferente. Vamos entender as propriedades dos textos. Vou pegar a ferramenta texto horizontal, vou clicar aqui, né? Percebam que ao selecionar a ferramenta ele mostra a fonte que eu vou utilizar, o tamanho, cor, propriedades ali no geral. Vou colocar o meu nome aqui, por exemplo. Perfeito. Para fazer a seleção no meu texto, assim que eu digitei, eu preciso então selecionar, a edição, né, eu preciso selecionar ele. Então posso dar um duplo clique sobre ele ou clicar no final, segurar e arrastar. Aí eu posso então modificar. Outra forma, sempre que você digitar um texto, ele fica esperando que você confirme. Posso confirmar clicando nessa seta, percebam lá que ele fez a confirmação e me manteve na ferramenta texto, ou eu poderia ter clicado diretamente em outra ferramenta qualquer, como por exemplo na de mover. Geralmente após criar um texto a gente quer movimentar ele, né, posicionar, então toda vez que eu termino de criar um texto, eu tenho um costume de já pegar a ferramenta mover, ele já confirma as edições. Ah, mas e aí, não gostei dessa fonte, quero alterá-la. Para isso, então, eu pego novamente a ferramenta texto. Percebam que, ao criar o texto, ele criou ele em uma nova camada, uma camada diferenciada. Se eu estiver na camada desse texto e fizer qualquer modificação aqui, ó, ele vai modificar. Então, percebam que a fonte mudou, posso mexer aqui também na propriedade de tamanho, entre outras. Outra forma de criar texto, caixa de texto. Aí você demarca então uma área para ele. Eu clico, seguro e arrasto. Eu fiz um retângulo. Significa que todo o meu texto será criado apenas dentro desta região aqui, ó. Então ele vai ficar apenas nessa área. É claro que eu posso pegar a ferramenta texto e manipular depois essa minha área, aumentando, diminuindo o seu tamanho, né, controlando aí, configurando o tamanho da área de texto. Não acho muito comum criar marcações com áreas de texto dentro do Photoshop. Então, geralmente eu clico e faço ali o texto de forma livre. Por exemplo, vou pegar novamente a ferramenta mover. Vou clicar sobre o texto do Hugo Vasconcelos e quero editá-lo. Para isso, eu posso editar da seguinte forma também. Somente pressionando Ctrl T, eu consigo aumentar o seu tamanho. Qualquer outra propriedade que eu queira, né, como mudança de cor, entre outros, aí eu tenho que fazer o seguinte. Pegar a ferramenta texto e aí sim ele me dá as opções de alteração. Então, vou fazer aqui, por exemplo, uma modificação na cor. Perfeito. Posso alterar o tamanho, o parâmetro bold, posso colocar black e assim por diante. Então, o que eu quero que vocês entendam de início é isso. Quero editar o texto, eu venho para a camada de texto e seleciono a ferramenta texto para que ele mostre as propriedades aqui acima. Aqui nós temos então o texto vertical, que vai criar para mim um texto, como já fala o nome, na vertical. Ó, tranquilo também de fazer. E temos as ferramentas de máscara. Cuidado porque ela é como se fosse uma seleção. Vou clicar na camada plano de fundo, vou pegar aqui a ferramenta de texto. Máscara vai ter horizontal e vertical, a mesma coisa. Vou pegar o horizontal aqui, eu vou escrever meu nome, Hugo. Ok. Pego a ferramenta de mover aqui só para que ele confirme. Perceba que ele não fez um texto, e sim uma seleção. Se eu quiser
a partir daqui, por exemplo, que ele gere, né? Vamos posicionar ela. Se eu clicar, segurar e arrastar, ele sai fora e não me mostra nada ali. Por quê? Porque eu estava no plano de fundo. Então, tomem cuidado quanto a isso. Vou dar um Ctrl Alt Z. Para me mover a seleção, isso é bem interessante. Eu acho que eu não falei no início. Eu tenho que pegar uma das ferramentas de seleção. Ó. Aí eu consigo mover ela. Se eu fizer isso com uma ferramenta mover, ele move aquela área onde ela está. Então, vamos supor que eu queira digitar o meu texto aqui nesta área. Se eu pressiono o Ctrl J, ele cria uma nova camada, justamente naquela, vou bloquear o plano de fundo, ó, com o meu nome ali. Claro que está pouco visível, por quê? Não deu para ver muito bem, porque a área onde eu tinha escolhido, vou até dar um Ctrl Alt Z para desfazer, é uma área muito clarinha. Vou posicionar ele aqui em uma área mais escura, agora vocês vão ver. Ctrl J, ele criou então um texto a partir daquela área selecionada. Então é simplesmente uma máscara onde você pode aí ter uma seleção do texto que você quer.